Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Poco Otaku. Eu sou o Alisson. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. O link nas nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre One Piece 1071, o novo episódio que saiu. É isso daí. Com a continuação da luta do Luffy contra o Kaido, o Luffy ele vai ficando cada vez mais desgastado, até que ele ativa pela última vez o seu Gear 4. E à medida que a luta vai se intensificando, ambos vão ficando cada vez mais desgastados. E o Luffy, ainda por cima, ele é acertado por um Boro Brace, fazendo com que ele fique ainda mais ferido. Ele retorna para a luta para preparar o seu último ataque. E enquanto ele está preparando esse ataque, ele se lembra de todos os problemas que tem ali em um ano, todas aquelas pessoas que estão sofrendo, e isso motiva ainda mais ele. Então ele ataca o Kaido com o seu King Kong Gun, e o Kaido acaba caindo com esse golpe, mas só aquilo não era o bastante, e o Luffy vai atrás para poder finalizar. E quando ele encontra o Kaido, ele já estava em pé e acerta ele com a sua clava, fazendo com que ele perca parte do seu Gear. Mas o Luffy ele se recusa a perder aquela energia, então ele volta a engolir aquela fumaça que ele estava exalando. Então eles vão para aquele que seria o seu embate final. Mas durante essa encarada que eles estão fazendo, que eles estão indo em direção um ao outro, o agente da CP0 acaba aparecendo e ele segura o Luffy, impedindo com que ele consiga atacar. E assim, o Luffy, por ter se distraído e ainda não poder atacar, ele acaba sendo atingido em cheio pelo Kaido. E o Kaido, ele nessa hora se lembra que algo assim já havia acontecido antes, na sua luta contra o Oden, quando se meteram no meio da luta, impedindo que ele lutasse de forma justa, pode-se dizer assim. E a cara de choro que o Kaido faz nessa hora é muito impactante, porque essa lembrança de que novamente um oponente digno, que ele pode considerar por ser digno, está sendo roubado dele por causa de terceiros. E ele faz essa cara muito triste nessa hora. Ele não quer ganhar dessa forma. Mas agora já era tarde demais. O Luffy já tinha sido atingido em cheio. E ele estava derrotado. E possivelmente até mesmo ter sido morto. Porque o seu coração tinha parado de bater nessa hora. E toda aquela raiva que o Kaido estava sentindo por ter perdido um oponente, ele volta pro agente da CP0. E o cara já sabia que isso acontecia. Não é à toa que no começo ele estava não querendo fazer isso. Ele realmente estava pensando sobre se deveria realmente ou não fazer. Não é à toa que ele agora escolheu nem fugir. Ele ficou lá parado de braços cruzados, porque ele sabia que irritar o Kaido era fatal para ele. E o Kaido vai e acaba com ele, com toda a sua raiva, com toda a sua ira. Com isso, o Kaido ele assume a sua forma de dragão e desce do telhado de Onigashima para ver o Momonosuke assumir a sua rendição. E ele anuncia para todos que estavam ali a morte do Luffy. E isso gera uma comoção muito grande entre os samurais, com eles não querendo acreditar nisso. E o pessoal acaba ficando desesperado com essa situação, porque o Luffy era a esperança deles. E a esperança deles agora tinha sido derrotada. Mas ainda tem aqueles que acreditam no Luffy, que ele não está morto. E a Tama fala isso, mas aquela que mais acredita na vitória do Luffy é a Nami, que mesmo indo contra um Yonkou, ela não tem medo algum de dizer que o Kaido está mentindo. Ela acredita no Luffy e defende ele. E mesmo muitas pessoas odiando a Nami, é nessas horas que a gente vê quem tá do nosso lado. E a Nami, ela é super parceira nesse momento. Todo aquele discurso do Kaido acaba dando coragem para os seus capangas. E a guerra volta a acontecer, só que dessa vez eles estão muito mais motivados, atacando o tempo todo. E o Momonosuke, que tava do lado de fora, ele começa a pensar que o melhor seria todos eles se renderem. Mas o Yamato, ele impede dele fazer isso, porque não é assim que o samurai deve agir. E se for para voltar a ser escravo e ficar preso na mão desse tirano, era melhor que todos eles morressem ali mesmo. Ela dá uma coragem absurda para o Momonosuke, fazendo com que ele mude de ideia. E a Nami, ela volta a aparecer chorando, e ela pede pro Luffy cumprir a sua promessa. E no telhado de Onigashima é mostrado o corpo do Luffy, e ao fundo começa a soar umas batidas de tambor. E o Zunisha, que estava fora de Wano ainda, ele é o primeiro a escutar isso. Então ele vai e pergunta para o Momonosuke se ele não consegue ouvir os tambores da liberdade. E ele fala que tem certeza que
o Joy Boy retornou. E o Luffy é mostrado retornando à vida, com uma fumaça saindo do seu corpo e o seu cabelo mudando de cor, assumindo um aspecto totalmente diferente e até mesmo virando branco. E assim, o Luffy acorda com um sorrisão no rosto de ponta a ponta. Essa cena é realmente muito linda. E esse seu novo despertar, ele tem uma liberação de poder absurda que acaba chamando a atenção do pessoal que estava lá embaixo. E eles percebem que o Luffy, ele ainda estava vivo. Aquela coisa que o Kaido tinha falado não era verdade. E o tempo todo o Luffy ele tá sorrindo, ele tá ali gargalhando, pulando. E nisso nós vamos até o castelo do Gorosei, que eles estão em reunião. E lá é revelado que eles sempre tentaram ter o controle da fruta da borracha, mas era como se aquela fruta tivesse vontade própria. E eles revelam o verdadeiro nome daquele fruto, que é uma Zoan, uma Hito Hito no Mi, modelo mitológico do Nika. Ou seja, aquela é a fruta do deus do sol, tendo um poder tão absurdo e ridículo que até o próprio Gorosei escolheu que seria melhor apagar aquela fruta da história. Por isso que eles decidiram mudar o nome dela. E é por isso que eles temiam tanto o Luffy, ao ponto de escolher sacrificar um dos seus agentes para ter a mínima chance de derrotar ele, antes que ele despertasse esse poder. A Hiyori também é mostrada, e ela finalmente vai cobrar vingança pelo seu pai. E o Orochi, ele ainda tenta bajular o Oden, tentando ver se conseguia sair de lá vivo, mas a Hiyori tá pouco se fudendo pra ele, ela tá com sangue nos olhos nessa hora. Mas aquilo que já foi o Kanjuro um dia aparece, e o Orochi nessa mesma hora, sem nem pensar duas vezes, ele fala que é pro Kanjuro matar a Hiyori, mas o Kanjuro ele vai na direção do Orochi e acaba queimando ele vivo. E novamente ele muda de lado e pede para Hiyori salvar ele. Ou seja, esse cara ele não tem escrúpulo nenhum. Se você até esse momento não odiava ele por algum motivo, eu tenho certeza que você vai odiar a partir de agora, porque é demais, ainda bem que já se foi, ali é o fim dele. Voltando para o Luffy em cima do telhado, ele fica pulando e dançando, o tempo todo sorrindo de um lado para o outro, se sentindo o máximo. Ele entende que aquele é o ápice do seu poder e sabe que pode continuar lutando, ele consegue entender tudo isso. E o seu Haki do Rei que ele tá liberando, eu falei, ele tá numa liberação absurda de poder. E isso acaba espalhando para a parte de baixo do castelo, derrubando vários capangas do Kaido. E o Kaido ele começa a se perguntar o que estava acontecendo, quem que estava lá em cima. Então o Luffy ele enche o seu braço e ele simplesmente agarra o Kaido e puxa ele para cima. E é aí que começam as loucuras, porque quando ele é puxado, os seus olhos acabam ficando para trás. E quando ele bate na cabeça, várias estrelas aparecem, ou seja, a loucura começou. E nisso ele agarra o Kaido e vai rodando e batendo ele de um lado pro outro. Tá tudo muito cartunesco, aonde cada batida dessa é um barulhozinho diferente. E o Kaido, ele que tava sendo atacado desse jeito, ele fica sem entender nada, sem conseguir nem revidar. E quando o Luffy finalmente para, aparece um galo na cabeça do Kaido com várias estrelinhas em volta. E tudo aquilo, tudo o que tava acontecendo é muito hilário pro Luffy, ao ponto de que ele não consegue parar de sorrir um momento. E até mesmo sendo ameaçado por um Borobrave, ele não para. E quando o Kaido finalmente dispara, o Luffy vai e simplesmente transforma o chão em borracha para se defender do ataque. E aquele ataque acaba refletindo para o Kaido, que faz uma carinha de cão arrependido por ter disparado esse poder nessa hora, que é sensacional. E por ter sido acertado pelo seu próprio poder, o Kaido ele acaba gerando aquela cena clássica em desenhos animados, que quando um personagem acaba sendo atingido por um tipo de explosão, ele fica todo preto, e com isso o Kaido só se sacode para tirar as cinzas dele. Eu ri muito nessa cena. Enquanto isso acontece, passa uma cena muito foda com toda a trajetória do Luffy, com todos os seus gears sendo mostrado, tudo até aquele momento. E tudo isso, toda essa apresentação e até mesmo esse episódio é para apresentar o Gear 5. Isso foi um episódio de apresentação. Então o Kaido ele pede desculpa pela intromissão daquele idiota e diz que ele não quer uma vitória assim. O Luffy só responde para ele de que isso não importa, porque eles vão resolver isso agora, não tem mais sentido, que já passou, tem que ser o agora. E o agora do Luffy tá vidrado, sorrindo à toa. Então os dois eles voltam a se encarar, pronto para o seu último embate que irá acontecer
no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria dar meu ponto de vista agora no finalzinho, que esse episódio ele foi muito lindo. Alguns furos ali, eu senti que teve muita cena que foi repetida durante o anime todo. Se pá, uns 2 a 3 minutos repetindo desde o começo até o meiozinho do episódio, eles repetiram uma cena. Também sobre a parte de faltar luta, sim, faltou muita luta, mas é que nem eu falei, esse é um episódio de apresentação de um poder novo, não uma luta em si. Esse episódio foi todo construído para isso, para apresentar o Gear 5. Mas sim, foi um episódio muito bom, muito cômico, me arrancou muitas risadas, principalmente na parte dos efeitos sonoros, foi muito bem construído. Eu já sou fã de One Piece há muito tempo e ver isso animado é um deleite para meus olhos. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, recomendo que deixe. Assista nossos outros vídeos que estão passando aqui na tela. Se você quiser mais One Piece aqui no canal, comentem que eu posso estar trazendo na próxima semana, no próximo episódio. E assim sugestivamente. No mais, era só isso. Valeu, falou!